Olá a todos, aqui Daniel, One Love Caravan. Vou fazer um vídeo aqui em português, português de Portugal, mas eu vou falar assim com o meu sotaque, um pouco mais devagar e um pouco mais, sim, um português internacional, porque há muitas pessoas, né, que falam português. E mesmo os falantes de espanhol podem entender o português facilmente se eu estou a falar assim, mais devagar, mais lento. Porque a pronúncia pode ser diferente ao português do Brasil, pode ser diferente do português de Angola, ou de Moçambique, ou de Cabo Verde. Seja como for. Pronto. Vou aqui, em português, tenho aqui o escudo de Portugal, explicar, não é, o que é que nós estamos a fazer. Ok? So, nós, quem somos nós? Né? Sou eu, Daniel, a minha mulher Suzette, e a nossa filha Shanti. Nós somos uma família, somos uma família royal. Significa, nós somos soberanos, não é? Do nosso reino. Significa, eu sou o rei, não é? A minha mulher é a rainha e a nossa pequena é a princesa. E isto é nosso reino. Então, nós não fazemos parte, né, do reino de Portugal, já não existe, né? Nós não fazemos parte do reino de Espanha, né? Mas fazemos parte, não é, do reino de Deus, não é, que é Rastafari. Ok. So, Rastafari, né, é Haile Selassie. Ok. Haile Selassie era e é, não é, o rei dos reis, o leão do tribo de Judá. Ok. O Negusa Negas, o rei dos reis da Etiópia e o rei de Israel. Ok. Só para entender, todo mundo já ouviu falar, não é? Do leão e do borrego em todo mundo, né? Mas todo mundo que fala português, com certeza, já ouviu falar do leão do tribo de Judá, não é? Do Cristo que veio como um borrego a ser sacrificado e depois volta como o leão. Ok. E uma vez que o leão tal e o borrego, que são tal e qual a mesma figura, não é? Que é o Cristo, que uma vez vão estar juntos, como está aqui no nossa. Isso, aliás, é o nosso logotipo, o nosso símbolo da nossa escola que nós temos. E dentro disto também temos a Homeschool Program, vamos dizer, é um programa de escolaridade, não é? Que vem de aqui, vamos lá ver, vem do Priest Isaac Institute of Holistic Knowledge, que é um instituto de um membro de Bobo Ashanti, não é? Bobo Ashanti Ordem, não é? É dentro da Rastafari e chama-se Priest Isaac, The Honorable Priest Isaac. E ele fez um programa de escolaridade para crianças pequenas e nós temos esse programa e eu posso recomendar, não é, esse programa de escolaridade. Isto é em inglês,
mas não é, se pode também traduzir. Não é? Agora, é assim, nós estamos muito contentes com esse programa de escolaridade, ok? Só posso recomendar. O priest Isaac, o pastor, vamos dizer, Isaac, neste momento ele está na Etiópia. Ele normalmente vive nas Caraíbas, na ilha de Antigua, mas agora ele está numa missão diplomática, não? Em Etiópia, em África. Nós também, como queremos ir para África, para Etiópia, não é? Estamos aqui presos em Europa. Estamos a procurar alguém, não é, que podia nos levar de barco, privadamente, para a África. Para fora da Europa e para a África, porque a Polícia Nacional e de Fronteiras aqui da Espanha não deixa-nos sair por causa do nosso passaporte internacional. Ok. Então significa, nós temos aqui, para já, aqui temos aqui um papel que é da Ethiopian World Federation, ok? Que é a Federação Mundial Etíope. E nós somos membros, e está aqui a dizer que estamos numa peregrinação. So, the Ethiopian World Federation foi fundado em 1937 em Nova York. Por isso que está aqui a bandeira dos Estados Unidos. Esta aqui é uma comunicação para a Espanha, porque a Espanha não nos deixa sair, ok? E Espanha, diz aqui, não? Ethiopian World Federation Incorporated, e está aqui, fundado em 1937, by Dr. Malaku Emmanuel Beyan, ok? E aqui Espanha, né? Que devia ser uma república com a Constituição, que segue os direitos humanos, aqui em Espanha, mas não é. Aqui em Espanha nem se sabe, né, o que se passa. Se é uma república ou um reino. Se é um reino, quem é o rei, ninguém lo sabe. Okay? Isso é uma confusão. A Europa está numa grande confusão. Não é? Sim, devido aos crimes, não é, que eles cometeram. E agora, como nós queremos que estamos no último juízo, não é? Quer dizer, a natureza, que é Deus, vai pôr as coisas em equilíbrio, não é? Significa as pessoas, não é, que fazem o bem, obviamente recebem o bem, e quem faz o mal recebe o mal. Quem tem feito o mal, obviamente, nessa história, nessa narrativa global, não é? É óbvio. E agora vem, vamos dizer, o salário, não é? Agora vamos lá ver. Nós estamos numa peregrinação para Lalibela, para Etiópia, porque Lalibela é a Nova Jerusalém, ok? So, vamos lá ver. Na Bíblia fala de um novo nome, não é? Um reino que vai surgir, que não tem fim. E fala um novo nome, não é? Fala até de uma pedra branca onde é que está escrito o novo nome. E esse reino, não é Rastafari,
ok? E esse reino nunca vai acabar. E a Nova Jerusalém também se diz que vem um novo nome, e a Nova Jerusalém, um novo mundo e até uma nova raça. Nós temos que evoluir uma nova raça, ok? Isso foi o que Haile Selassie explicou. Agora nós estamos numa peregrinação para a Etiópia e não devia ter problemas nenhumas. Mesmo se nós não tivéssemos papéis nenhuns, não devia ter problemas de fazermos uma peregrinação para a Nova Jerusalém. Como somos multiétnicos, eu digo, eu sou germânico, mas eu também sou, como se diz erradamente, cigano, não? Mas cigano, essa palavra cigano vem do alemão Zigeuner. E Zigeuner significa Ziendergauner, significa é um ladrão que está vadiando por aí. Mas, obviamente, nós somos gente royal, ok? E nós viemos do Egito e da Índia, lá está, da Rajasthan, de Egito, por isso chamamos Gypsies. Somos Egyptians, ok? E em África também há ciganos e se chamam Dom. Como aqui em Europa, eles chamam Rom, em África chamam Dom, ok? Com grupo étnico, os ciganos, eu falo agora assim porque eu falo português, ok? Para o entendimento. Mas cigano é a palavra errada, ok? Então, cigano é um grupo étnico e também tem um passaporte e um reino, vamos dizer, ok? E não devia ter problemas. Então nós íamos para Nova Jerusalém, não é? Porque também não há problemas. Os ciganos da Europa se encontrarem cada ano no sul de França, ou outras pessoas aqui fazerem peregrinações para Santiago de Compostela, ou para Lourdes, na França, ou para Fátima, em Portugal. Portanto, assim que nós estamos aqui ainda presos na União Europeia, nós vamos então continuar com a nossa peregrinação aqui na Península Ibérica. Por isso, nós estamos aqui. O sítio chama-se. À volta desse são na realidade aqui 4 ou 3 rios aqui, que o rio Guadalhorce, o rio Guadalteba e o rio Turó, ok? Se juntam aqui num sítio e formam um quarto rio que sai em Málaga. E à volta desse como é que chama? Dessa cruz, vamos dizer, ou desse X, desses 4 rios, à volta disso era a capital de Al-Andalus, ok? Andalucia vem de Vandália. Andalucia é Vandalucia. E vândalos eram tribos germânicos, ok? Nómadas também. E Algarve é Al-Harb Al-Andalus. Significa é o ocidente da Vandália, ok? E isto aqui era capital, chama-se Bobastro. Isto aqui é uma igreja, como é que chama? Mozarabe. Chama Mozarabe. São os cristãos aqui da península. Porque durante Al-Andalus havia judeus,
cristãos e muçulmanos viverem juntos, ok? E havia também rebeliões, e havia guerras, ok? E havia do norte viram os católicos, ok? O primeiro rei, vamos dizer, de Espanha, que era Pelayo, acho que isso era 700 depois de Cristo, uma coisa assim, que já o Vaticano conseguiu corromper reis godos do norte da península. Então o primeiro rei do reino de, vamos dizer, Espanha, era Pelayo, era rei dos Astúrias. Então vieram do norte. A Igreja Católica Romana, então é a reconquista do romano. Eles vieram do norte conquistar Al-Andalus. E isso durou séculos, essa reconquista, ok? E já havia antes aqui, havia uma figura chamado Omar ibn Hafsun, ou Samuel ben Hafsun, ok? E isso tem tudo a ver com esse sítio, Bobastro, muito importante. E tudo isto em cima de ruínas da primeira civilização de toda a humanidade, que veio de Kush, ok? Isso são as estruturas megalíticas, ok? Que temos aqui. Então isto é tudo alinhado com os astros, ok? E muito importante para a humanidade. E nós estamos aqui nessa peregrinação, não é? Então vamos lá ver. Isto são as ruínas de Bobastro. Aqui. Precisava de ter muito mais arqueólogos e historiadores e gente interessada, porque agora que temos aqui nessa zona, a zona também chama-se El Chorro, e tem uma coisa chama-se El Caminito del Rey, uma coisa muito turística, mas desde que nós estamos num conflito mundial, que é a Terceira Guerra Mundial, o turismo, eu acho, devia ser repensado. Eu acho que não devia ter turismo. Devia ter mais gente como nós que estão a fazer peregrinações, não é? Porque agora, se nós não estamos com espiritualidade, sim, não vamos falar de nenhum, porque para o reino de Deus, sabemos que temos que nos livrar de todo materialismo e que não há dinheiro. Na realidade, não há dinheiro no reino de Deus. Porque Deus, que é natureza, aí é tudo grátis. Já sabemos isso. Então é assim que estamos aqui, né? Estamos a basear nos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são 30 artigos e que são indiscutíveis, esses artigos. Isso é a base da lei. Em cima disso, a lei natural, né? E a União Europeia, ou vamos dizer, Europa, não é? Que é uma fantasia, é o maior inimigo, não? Dos direitos humanos, como podemos verificar. Porque nós temos aqui, the World Service Authority, ok? Temos o passaporte mundial, que se baseia no artigo 13 dos direitos humanos, que é a livre circulação, que a Europa não permite. Porque a Europa é agora um campo de concentração mundial. Bem, e vamos lá ver. Nós já agora estamos em 2026, segundo a contagem do tempo linear romano. E já aqui, temos aqui a prova, em 2022. Your Majesty, isto era do Mohammed VI, o rei de Marrocos. Já enviamos uma carta a avisar que queríamos passar por Marrocos. E então já passaram 4 anos
Ainda estamos aqui. E o que se passa é que em Ceuta nós ficamos um ano em Ceuta. Isto é do outro lado. Ceuta foi colonizado pelos portugueses. Nós ficamos lá um ano. Não nos deixaram sair. E o responsável disso, lá está, é o Polícia Nacional e Fronteiras. E está tudo documentado. Quer dizer, havia outras pessoas, o Al-Qaeda de Ceuta, a delegada de Ceuta, várias pessoas que podiam nos ter ajudado, mas não fizeram. Empurraram a responsabilidade para chamado estrangeria, não? Que é a polícia, o Ministério de, como é que é? Exterior, ou que seja. Mas essa gente, não se pode falar com essas pessoas, ok? Então o que aconteceu? Que não nos deixaram sair. E quando voltamos para a península, também tínhamos problemas mais uma vez, não? Em Tarifa, nós queríamos sair em Tarifa, não nos deixaram. E depois, uma vez, até a mesma Polícia Nacional e Fronteiras, tirou o passaporte da Suzy e tivemos que encomendar um novo e pagar dinheiro. Isso que nos aconteceu. Então vamos lá ver. Nós aqui agora então, que nós somos aqui uma família royal, já está. Isto é nosso brasão aqui. Isto aqui nós somos também da Cruz Azul. Aqui diz da Cruz Azul. Isso tem a ver com a saúde. São ajudas humanitárias. Nós fazemos isso, várias coisas, que tem a ver aqui, diz, curas pelo caminho espiritual, nascimento Lotus, que é nascimento natural, Ubuntu, consciência, etc, etc. Nós estamos aqui no jornal em Ceuta, diz uma família em viagem humanitária que pede cruzar para Marrocos, e diz aqui, está aqui o passaporte internacional, estamos aqui nós, está aqui a caravana, e diz que não nos deixam sair. E aqui estamos aqui com projetos que nós temos, bons projetos, e se calhar por isso a Europa não nos deixa sair. Porque não querem ver que a África, não é, fica, vamos dizer, fica rico. Não é? A Europa vive da exploração da África. Aqui temos colaboradores. Em Uganda, nós temos vários contactos em África. E pessoas querem trabalhar connosco. Ok? Aqui no Congo. Tem a ver com ajudas humanitárias, ok? Tem a ver com educação, tem a ver com saúde, porque há muitos conflitos, neste momento, em África, conflito armado, porque o colono, o neocolonialismo, né, não quer largar, porque toda essa infraestrutura aqui em Europa está baseada na exploração da África, porque a Europa não tem mais recursos. E isto tem agora mudanças drásticas, porque a África está-se a organizar. Então temos o país que era o mais pobre do mundo, há uns anos atrás, era Burkina Faso. Agora é o primeiro país da África que tem complexo militar, industrial. E isso tem agora mudanças rápidas, drásticas ao nível de economia. Por isso que eu acho esse assunto aqui, o nosso assunto é muito importante. Estamos aqui com as provas que usamos esse passaporte internacional para várias coisas, inclusive
para ir para Ceuta ou outras coisas como receber dinheiro com o Western Union, para isso tudo funciona o passaporte. Mas eles não nos deixam sair. Agora é assim, como eu já disse, para sair de um país é um direito humano, nem necessita passaporte nem nada, nem precisa papel nenhum. Aqui estamos a ver, delegação do governo de Ceuta, isto é uma empresa inscrita no Registro Internacional de Empresas. E eu não tenho contrato com eles. Vamos lá ver, mais, aqui temos toda a documentação, aqui está a dizer que a polícia tirou o passaporte internacional, que é uma propriedade privada, que não pode ser retirado. O passaporte espanhol, o português, ou europeu em geral, pertence ao país, pertence à empresa e não é propriedade privada do utilizador. É como o dinheiro, como o euro. Pertence ao banco, pertence a Frankfurt. Nós aqui temos tudo documentado, graças a Deus. Portanto, não temos nada a perder a mostrar isso. Temos que encontrar um caminho, né, para a nossa vida, para o futuro, para as crianças. Temos que saber. Educação é a chave. Precisa de educação, ok? Está aqui, acta de retirada de documentos, né? Está tudo aí. Foi esse documento que foi retirado. E aqui temos várias coisas, juzgado, etc. Aqui, again, is the World Service Authority, que emite esse passaporte, que é muito importante. Temos aqui o artigo 13, ok? Vamos ver se está aqui em português. Deve estar. Seja como for, está aqui em espanhol. E diz aqui que todas as pessoas têm o direito de circular livremente e escolher a sua residência num território de um Estado. Esse é o artigo 13 dos direitos humanos. E diz que toda pessoa tem o direito de sair de qualquer país, incluso do próprio, e a regressar para o seu país. Ok? Isto é indiscutível porque a lei não se discuta, se cumpre. Ok, temos aqui essas coisas aqui. Estamos a fazer também, isto tem a ver aqui com ciência, química, física, o átomo, ok? Gases num estado nano, ok? Tem a ver com saúde, limpeza, ok? Limpeza de águas, limpeza de vírus, várias coisas. Temos aqui Hormuz, ok? Que também é átomos, exatamente, num estado monoatômico. Átomos que estão no quarto estado, que é o plasma, ok? Isso tem tudo a ver com saúde, nutrição, saúde, consciência, ok? Hormuz, ok? Aqui técnicas de proteção, isto é também chamado apometria, ok? Há várias coisas, estão a fazer artes marciais, quer dizer, isto é o jogo do pau português, ou esgrima lusitana. Estamos aqui com várias coisas, né? Estamos aqui com o projeto agora, como não temos terreno, não? Mas
Temos que sobreviver. E precisa de proteína vegetal para sobreviver. Favas. Favas, plantar favas. Quem não tem terreno como nós plantamos favas lá fora. Nós sabemos, aí pomos favas, com chuva isso cresce, em 3 meses vamos lá e vamos colher e comer. Para sobrevivência, plantar favas, ok? Muito importante. Por favor, plantem favas. E não é tarde, e nunca é tarde plantar favas. Também no verão dá. Então é assim, se querem saber mais, né? Claro, entrem em contato com nós. Nós estamos a trabalhar com idiomas, com línguas, alfabetos. Nós estamos a trabalhar com todos os métodos que temos para poder chegar ao nosso destino, ok? Que é a Etiópia. E é assim que vamos ter que fazer mais vídeos em mais línguas, ok? E porque é muito importante que as pessoas entendam, né, o que nós estamos a fazer, porque eu acho que nem na própria família, né, posso falar aqui da minha família ou da família da minha mulher, há falta de entendimento, ok? Então, em vez de inventar histórias, né, ou estar com dúvida, você pode contactar a nós e você pode perguntar. Qualquer dúvida, nós temos aqui tudo documentado e temos a prova, ok? Portanto, é assim, muito obrigado, ok, para ver esse vídeo. Like and share e tudo isso. E em breve vem novos updates. Se alguém está interessado em mais, por favor, perguntem, porque eu posso responder eventualmente. Seria melhor, né, do que inventar histórias, não é? Estamos aqui nós e estamos aqui para responder, ok? Em relação a outras pessoas, como por exemplo o governo não te responde, ok? O governo se esconde. Eu não tenho nada a esconder, nem nada a perder, não é? Porque eu já passei várias vezes, várias infecções, vários acidentes, várias provas. Eu já desmaiei muitas vezes e podia ter morrido nos últimos anos muitas vezes, né? Portanto, que não tenho é medo de morrer, não é? E que eu não tenho nada a perder, né? Eu já disse. Eu tenho soluções, né? Eu acho que cada um aqui em Europa, não é, devia pensar no futuro, ok? Drasticamente. E ficar autossuficiente. Nós, aliás, temos aqui o Roots Letter. Aí, o Roots Letter. Porque nós tínhamos uma publicação, ok? Muito conhecida lá no sul de Portugal, no Algarve, em Baixo Alentejo. Por acaso, se alguém se lembra, né, se vê um livro assim e diz Roots Letter, ok, se vem de nós. E como eu digo, não foi eu que disse, né? Não foi eu que disse, foi Marcos Mosiah Garvey que disse: um homem sem conhecimento da sua origem é como uma árvore sem raízes, né? Uma árvore sem raízes vai cair, ok? Então necessita saber a sua origem, ok? Então, o Roots Letter era uma publicação e estávamos a incentivar as pessoas há 10 anos atrás para ser autossuficientes.
ok? Mas até agora não há autossuficiência, infelizmente. Não há autossuficiência em Europa. Não há nenhuma comunidade autossuficiente em toda a Europa. Não há. Todos têm que ir ao supermercado comprar. No outro dia, não havia eletricidade, nem internet. Como é que tu vais comprar? Vamos lá ver. Eu tenho aqui está aí o escudo de Portugal. Tem 7 castelos lá em Portugal. Quem construiu? São castelos godos. Ok. Germânico é um grupo étnico. E o maior grupo étnico da Europa. A Europa nem nenhum continente. A Europa é uma fantasia. Aqui a Península Ibérica é o Norte da África, ok? Todo o Mediterrâneo é Norte da África. Obviamente. Ibérica, Hebréria, Ibo. Ibo é o tribo de Biafra, que os judeus originais chamam-se Ibo. Então isso é Península Ibérica, ok? Isto aqui devia fazer parte de Biafra, eu digo a vocês, mas vocês não vão entender provavelmente nada que é o que eu estou a dizer. Por isso que eu digo, vão investigar quem construiu os castelos. Dizem, os mouros, mas cuidado, quem chamou os mouros? Quem chamou Tariq? Quem era Tariq? Tariq era o chefe do exército que foi chamado pelos reis godos, nomeadamente o rei Áquila. Havia lá conflitos com o rei Rodrigo e ali no sul da península, na Andalucia. Ok? E Áquila chamou Tariq. Isso chama-se Gibraltar, Jebel al-Tariq. Verdadeiramente é pedra de Tariq. Ok? E nós godos chamamos mais exército da África para ajudar nessas guerras. Porque havia lá forças do mal a quererem conquistar a nossa terra. Ok? Então aqui na Península Ibérica, antes de ser Al-Andalus, vamos dizer, havia 3 soberanias. Por exemplo, no norte, os suevos, ok? Suevos, isso tem a mesma origem como suíço e sueco. Porque isso é um tribo céltico que chama-se assim. Os suevi, ok? São os suevos. Estavam lá no norte da península, na Galícia e tudo. Depois havia o Visigodo e havia o Império Bizantino. 3 soberanias. Depois vem, lá está do Norte da África, Tariq, essas tropas, e se funda Al-Andalus, né? E depois havia, lá está, uma rebelião. Muladi Goda. Significa, essa figura Ben Hafsun era godo mulato. El-Koti Muladi. Então era um godo germânico, mas era mulato. A palavra mulato vem de árabe muladi, que significa mesclado. Significa, originalmente somos aqui germânicos. E germânico é nada mais que o norte-africano. Nada mais que... Visto que temos aqui o tribo de Dan, não é? Visto que temos Danmark e temos a realeza que vem da Etiópia e temos então os reis godos. Os godos, não é? Que desde do Cristo, desde 2000 anos, não é? Esse reino godo é cristão. Por isso o Império Romano quebrou, porque os seguidores do Cristo,
os discípulos do Cristo, os discípulos do Cristo, que foram para vários sítios espalhar a palavra. E esses reis adaptaram, reconheceram que se trata do Messias. Yeshua HaMessias, Ben Pantera. Então, se esses reis godos não tivessem vindo de uma tradição judaica, nunca iam aceitar Yeshua HaMessias como Cristo. Porque é dentro da tradição judaica que fala do Messias. Ok? Então, os visigodos ocuparam Roma e deram fim ao Império Romano. E aí vêm os ostrogodos. Então, quer dizer, Itália e os Balcânios, isso ficou depois conhecido como os ostrogodos, ok? Então, depois fundaram o Império Bizantino, ok? Então isto é tudo godo. Então, nós temos aqui, agora que onde é que nós estamos, agora aqui, o sítio chama-se Teba, né? Isso é o maior castelo aqui de Málaga e isso é muito interessante porque tem a ver com o rei godo Robert de Bruce, que era o rei da Escócia. E daí vem a história do Batman, ok? Batman, na realidade, é Robert de Bruce, ok? E nós temos aqui, na Península Ibérica, o problema é que há 800 anos veio a Reconquista Católica Romana, ok? E a Suíça, Espanha e Portugal. Isso tem 800 anos. Isso são os Tempelários, isso são os Habsburgos, ok? E essa gente não é da descendência royal goda. Também tem um pouco sangue disso, mas não são os legítimos descendentes. Ok? Isso são os descendentes dos Césares, dos Caisares. Por isso o Kaisar romano ficou o Deutsche Kaiser, ok? E aliás, Deutsch é alemão, né? Em alemão se chama Deutsch, ok? E por isso o holandês se chama Dutch em inglês. E por isso, vamos dizer, chama-se em norueguês, como é sueco, chama-se Tusk, ok? E Tusk em inglês e são os dentes, por exemplo, de um elefante, ok? E muita coisa que são muito interessantes quando estudamos a língua. Então eu posso também aconselhar a todos aqui que vivem em Europa, se isso existe, Europa, de aprender a língua alemã. Porque é a origem, por isso todas essas línguas aqui são da origem indo-germânico. Mas hoje em dia já não dizem indo-germânico, dizem indo-europeu, para tirar a ideia do germânico. Mas o germânico, sim senhor, é o judeu-cristão. Isso é a origem dele. Por isso o Império Romano, que nunca chegou lá ao norte da Europa, que quer dizer Escandinávia, Dinamarca, o Império Romano nunca chegou até lá. E lá continuaram sempre os reinos godos. Portanto, a família royal mais antiga da Europa é a família royal da Dinamarca. E Dan, né, era um dos 12 tribos de Israel. E Dan tem a ver com justiça. Por isso o meu nome, Daniel, significa que Elohim, né, os poderes místicos
é o juiz. E agora que estamos no último juízo, não é? Devia ter relevância para toda a gente. Portanto, vamos lá acabar esse vídeo e eu vou fazer muitos mais, se eu puder, se o Deus permite. E vamos falar sobre história, ciência e muito mais, ok? Sou muito obrigado, ou grato. E aqui, ali eu está a comer mel muito bom. Pão. É mel com pão, ok? Mel com pão de espelta, integral biológico. E o mel aqui de Málaga, o mel é de coentro. O mel de coentro sabe a caramelo, ok? É uma coisa muito boa de Portugal com o mel de medronho, ok? E há muito mais coisas muito boas, como alfarroba e muita coisa muito boa aqui da terra, ok? Então, vamos lá continuar a falar sobre essas coisas, ok? E muito obrigado e em breve novos updates aqui, Daniel, One Love Caravan. Comparte esse vídeo. Exatamente, comparte, como é? Comparte, como é que se diz? Partilham esse vídeo, exatamente, dá like e share e tudo, e a luta continua. A vitória está certa. A vitória está certa. Viva Shalom. Apoia esta casa. Apoia essa causa, sim. Nada a perder, Não temos nada a perder, Porque nada a perder de ajudar o seu próximo. Deus é que tem razão. Aí mesmo disse. Ok, adeus e em breve aqui One Love Caravan. Shalom.